porque a gente vai falar das tarifas de Donald Trump. O comércio internacional está abalado, gente, por toda a imposição das tarifas adicionais para vários países do mundo, inclusive o Brasil, apesar de que a nossa situação até que está boa, não está tão ruim quanto se esperava. Tem outros países numa situação bem pior. Ainda assim, é um assunto que pode trazer uma instabilidade no comércio internacional. O Igor vai contar para a gente. Muito bom dia para você, Igor. Oi, Rose, bom dia para você, para o Luiz, bom dia também para todos que nos acompanham. Olha, o dia de ontem foi de muita apreensão, muita tensão em praticamente o mundo inteiro. Mas para o presidente dos Estados Unidos, o dia de ontem foi chamado de Dia da Liberdade. Isso porque por volta das 5h30 da tarde, no horário daqui de Brasília, Donald Trump convocou a imprensa para anunciar o tarifaço, as taxações para os produtos que são comprados de fora dos Estados Unidos. E praticamente o mundo inteiro, incluindo o nosso Brasil, acabou ali caindo no crivo de Donald Trump. As tarifas, elas variam de 10% a 34%. Alguns países chegaram a 46%. Ou seja, todo produto que é comprado pelos Estados Unidos vão ter uma cobrança externa, uma cobrança a mais, e essa cobrança é bastante significativa. Aqui no Brasil, dos males, o pior. O Brasil foi o país menos afetado pelo tarifaço de Donald Trump. A partir de hoje, todos os produtos feitos no Brasil e vendidos para os Estados Unidos estarão 10% mais caro. Esse tarifaço faz parte da política protecionista de Donald Trump, ou seja, ele quer desestimular a compra de produtos importados para fortalecer a economia local, para fortalecer a produção local. Na visão de Donald Trump, aos americanos comprarem dos próprios americanos, então a economia vai girar, o desenvolvimento industrial nos Estados Unidos também vai se desenvolver. Essa tese, esse argumento é bastante questionável no mundo inteiro. Nós temos aí uma tabela para mostrar então a situação das tarifas que foram cobradas em cada país. Vou pedir para a nossa produção colocar no ar agora. Vocês vão ver aí, olha só. É uma coluna dividida em 3 partes. A parte dos países, essa coluna do meio, tarifas impostas aos Estados Unidos. Segundo Donald Trump, os países, eles impõem tarifas muito grandes, muito maiores, para que os Estados Unidos paguem. E por isso, essa terceira coluna é chamada de tarifa recíproca, ou seja, seria uma resposta dos Estados Unidos a essa tarifa que os norte-americanos pagam para outros países. Vamos, por exemplo, prestar atenção na China, primeiro país aí da coluna. Segundo os Estados Unidos, a tarifa imposta para os americanos pagarem é de 67%. Por isso, a partir de hoje, os produtos chineses vendidos para os norte-americanos estarão 34% mais caros. Agora, olha só, a União Europeia. Segundo Donald Trump, os Estados Unidos pagam para a União Europeia 39% de tarifa. E a partir de hoje, a União Europeia vai pagar 20%, ou seja, os produtos da União Europeia estarão 20% mais caros. A situação pior é para os vietnamitas. O Vietnã, segundo os Estados Unidos, cobra 90% dos produtos norte-americanos. E por isso, a partir de hoje, os produtos vietnamitas vendidos nos Estados Unidos estarão 45% mais caros. Agora, lá no final da tabela, tem o nosso Brasil. 10% de tarifas impostas para os americanos e, a partir de hoje, 10% de tarifas impostas para os produtos brasileiros. Os empresários brasileiros, eles deram um respiro, deram ali um suspiro de alívio, porque, como eu disse, dos males é o pior. A gente esperava algo muito pior e Donald Trump acabou trazendo aí uma tarifa mínima para os brasileiros. E também não citou uma crítica direta ao Brasil. Ele criticou a China, criticou a União Europeia e sequer mencionou o Brasil. Então isso acaba sendo algo muito bom para uma negociação futura. Agora, essa tarifa, essa coluna do meio, que tem aí porcentagens exorbitantes,
Segundo os nossos especialistas, é uma tarifa bastante questionável. Não se sabe qual foi esse cálculo utilizado pelos especialistas de Donald Trump para chegar, por exemplo, a 90% dos produtos norte-americanos consumidos no Vietnã de tarifa. Não se sabe que cálculo foi esse. Muitos especialistas dizem que esses números estão fora da realidade. E por isso, essa tarifa americana não pode ser chamada de recíproca. Agora, a situação é para saber como que o mercado financeiro vai reagir. Há muita incerteza. Eu conversei ontem com 2 especialistas e eles me disseram: Igor, nós não sabemos. É um momento de tensão porque nós não sabemos como que o mercado vai reagir. O mercado financeiro aqui no Brasil vai abrir daqui 30 minutos e aí a gente vai saber como que vai ser a reação da Bovespa e também da Dow Jones, que é a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, como que vai oscilar aqui no Brasil. Nesse primeiro momento, os especialistas afirmam que a situação para os Estados Unidos piore e que o PIB americano, que estava previsto para crescer em 3,2%, despenque para 1,6%, porque nesse primeiro momento, lá nos Estados Unidos, os empresários norte-americanos, eles podem cobrar uma tarifa muito maior para poder lucrarem mais. E isso pode fazer a economia dos Estados Unidos, em vez de crescer, diminuir. Então é realmente um momento de tensão para saber o que vai acontecer e como o mercado financeiro vai reagir. Por meio de nota, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil lamentou esse tarifaço e disse que estuda quais serão as consequências aqui no nosso país. Voltamos ao estúdio. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!